A senhora destacou em audiências anteriores e hoje também a importância de um orçamento inclusivo e a revisão de gastos para melhorar a qualidade do investimento público. No entanto, o histórico do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, mostra que menos de 25% das obras foram concluídas em suas versões anteriores, o que nos preocupa muito, que realmente eram obras faraônicas e que enchiam os olhos de qualquer um, mas, no entanto, o histórico nos mostra que 1/4 apenas foram executados, conforme apontado pelo TCU. Como o governo e o Ministério da senhora garante que o novo PAC não repetirá os mesmos erros de planejamento e execução, evitando desperdício de recursos públicos e obras paralisadas? As políticas do atual governo parecem direcionadas à elevação de receitas, inclusive por meio de majoração de impostos. A forma de governar do ministro Haddad, chancelado pelo presidente Lula, é de realmente taxar a população. Senador Jorge, eu vou começar. Uma das perguntas está um pouco relacionada à pergunta do senador Jaime. Vossa Excelência começou colocando, né, que eu prego mesmo o orçamento inclusivo, não há como ser diferente. E a grande pergunta é o seguinte, né, qual é a segurança que dessa vez o PAC vai sair do papel? A resposta que eu posso dizer, e depois eu posso apresentar números com clareza, e posso trazer do Ministério dos Transportes, é que já está saindo do papel. Nós tivemos o cuidado de conversar com todos os governadores, independente de partido. Eu participei desse processo, né, não na presença do governador, dos governadores com o presidente, porque ali era um momento político, junto com a Casa Civil, junto com o Ministério dos Transportes, como ministra do Planejamento e do Orçamento. E ali foi pedido para cada governador de 3 a 5 obras, a depender do tamanho, e cada governador pediu obras de 1 bilhão e tinha que pedir mesmo. Então, dentro desse processo, as obras foram, primeiro, de acordo com os interesses regionais, locais, de interesses dos partidos, dos governadores, independentemente de partido. O meu estado, por exemplo, é um estado de oposição, né? O governador, ele está levando quase 2 bilhões de reais, tem 4 a 5 obras estratégicas, 2 delas juntas, né? Porque eu estou contando aí com a da Itaipu também, porque tem uma parcela, só aí são 800, quase 1 bilhão de reais. Então, dentro desse processo, todas as obras já estão ou em processo de licitação ou em andamento. Tem um caso excepcional, como o Alagoa Mirim, onde no Rio Grande do Sul veio a enchente, a gente já tinha licitado, teve que refazer projeto. Segundo ponto, como o PAC o valor do PAC são 60 bi por ano, a gente tem o cuidado de, no final do ano, quando alguma obra, porventura, está paralisada, ou por uma empreiteira que entra no processo, porque ela entra questionando o primeiro lugar, e aí ela entra na justiça, porque nós temos esse problema de judicialização no Brasil, a gente remaneja o orçamento e cobre para não faltar dinheiro. Os DENITs no Brasil sabem disso, não faltarem dinheiro, porque as obras estão andando e andando bem. E a terceira segurança é porque nós temos um dos melhores ministros do governo do presidente Lula, está no Ministério dos Transportes, que é um colega de vocês, senador Renan Filho. Pela experiência como governador, é um ministro de centro que atende igualmente todos os governadores. Inclusive, nesse aspecto, já respondendo a sua quinta pergunta, antes de voltar para as demais, né, eu estou à disposição do governador, foi meu colega, senador Jorginho Melo, tenho um carinho muito grande por ele, temos visões diferentes e ideológicas, mas não há absolutamente nada nesse sentido que impeça a conversa com ele, para que ele deve ter apresentado os pleitos. Tanto é que, em relação à BR-470, eu posso aqui falar em nome do Ministério dos Transportes, eu pedi aqui as informações, porque a sua pergunta eu acho que merece, porque eu acho que a pergunta mais concreta e, portanto, mais sensível à população de Santa Catarina, não poderia deixar de responder em relação à BR-470. A informação do Ministério é que dia 31 agora, na quinta-feira, passada, né? Ou retrasada, enfim, 31 de julho, mais um pedaço dessa obra em valor de 44 milhões foi concluído, que é o trecho viário de Badenfurt, na BR-470, em Blumenau, aliviando o trânsito. Além disso, entre os trechos executados pelo DENIT, destaca-se a construção de um viaduto duplo, 4 pontes, a duplicação de pistas e a implementação de vias marginais naquela região. Ou seja, ela faz parte de um projeto maior de duplicação, como Vossa Excelência está apontando, que é a BR-470, entre as cidades de Navegantes e Indaial, que já consta com 80% de execução. A estrada estabelece a ligação entre o oeste e o meio-oeste de Santa Catarina e o litoral no norte do estado, sendo uma das principais rotas para escoamento de cargas. Então, assim, essa informação de que está em andamento, portanto, ainda que provavelmente com alguns atrasos, mas ela está. Então, assim, não vejo retaliação mesmo, porque, de novo, o ministro dos Transportes é um ministro, não preciso falar nem aqui tecer elogios ao ministro Renan, porque é um colega de todos vocês, qualquer coisa, acho que cada um dos senhores e os senhores podem falar direto com ele. Em relação à segunda pergunta, que é focando aqui, que eu teria dito em 2023, eu repito o que disse lá atrás sobre a reforma tributária, linkando ela com a questão da elevação das receitas, eu realmente disse, e vou repetir, a principal entrega do Congresso Nacional de 23 até agora, não querendo desmerecer nenhum dos trabalhos de Vossas Excelências, mas a principal entrega para o Brasil que os senhores fizeram foi a aprovação da reforma tributária.
Espero que façam algo ainda melhor até o final do ano. Mas eu quero justificar, porque eu luto por essa reforma tributária, é a minha área, fui professora de Direito Público por 12 anos, eu luto com essa reforma tributária visando diminuição dos desenvolvimentos regionais do Brasil há pelo menos 20 anos. E durante 8 anos a gente tentou aprovar. Ela não só desburocratiza, ela diminui a carga tributária, ela diminui o custo administrativo das empresas, do setor privado, que eu concordo com Vossa Excelência e concordo com o senador Jaime. O problema do Brasil é a burocracia, o problema do Brasil é o alto custo da carga tributária para o setor privado de investimentos. E a reforma tributária, ela vai começar, só que os senhores aprovaram assim, não podia ser diferente, porque tem a fase da transição, ela começa a vigorar para efeitos federais em 2026. Começa, porque no fundo é janeiro de 27. Janeiro de 27, nós vamos ver o que é unificar os impostos federais à luz da diminuição da carga tributária para o setor empresarial. Ela não é nem a reforma do agronegócio, ela não é a reforma do comércio, ela é a reforma da agroindústria e da indústria brasileira. Há um estudo que a gente está avaliando que sozinha a reforma tributária pode impactar positivamente em quase 1% do PIB no Brasil a partir de 32. Por que a partir de 32? Porque a parte da unificação dos impostos estaduais, ela não é em 27, ela é em 31 para 32. Então ela começa já a ter um impacto positivo. Ainda do Brasil cruzasse os braços, vocês não fizessem nada, do governo federal não fizesse nada, o Brasil ia andar sozinho quase 1%. Ia ter um crescimento de quase 1%, isso é um estudo do IPEA junto com a iniciativa privada, a FGV faz estudos, enfim, várias entidades fazem estudos. E ela tem a ver com essa possibilidade da gente reindustrializar o Brasil. Que esse é o grande problema que a gente não disse aqui. Quando a gente fala, e aí já envolvendo essa questão do tarifaço, porque também está relacionado, mas ainda concluo a pergunta 5, a pergunta 2, quando você colocou de cara a questão do tarifaço aqui, versus esse financiamento, como será esse contingenciamento, né? Quando a gente vê essa questão de tarifaço e vê essa discussão, a gente está perguntando o que efetivamente os Estados Unidos querem do Brasil, para a gente ver como a gente senta na mesa de negociação para conversar. A grande questão é o seguinte, não é que um mercado é melhor que o outro, o mercado maior é a Ásia, 1/3 em números vai para a Ásia, mas não que o mercado, a nossa balança comercial com a Ásia é melhor que a balança comercial com os Estados Unidos, ou que é pior do que com a Argentina. Não é isso, são coisas distintas, a complexidade é distinta. É com que a Ásia, a gente exporta mais commodities, agro e agroindústria, com etanol agora. E importa algo que é fundamental, que é o fertilizantes, que esse a gente não vive, o nosso agronegócio não vive sim, a gente tem que não só fortalecer as indústrias de fertilizantes no Brasil, que a reforma tributária vai ajudar a resolver, tem uma fábrica parada em Três Lagoas, está no processo de licitação com a Petrobras, deve reiniciar agora, início do ano que vem, que está 85% pronta, que ela dobra a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Uma única fábrica, dobra. Não é muita coisa, a gente quase não produz, né? Mas o fato também de, nessa interligação, trazer o gás da Bolívia e da Argentina, a vaca morta na Argentina e o gasbol, né, da Bolívia, para a gente fortalecer e comprar mais barato fertilizantes. Dentro dessa questão, interligando, portanto, que a pergunta nós não precisamos aumentar a carga tributária, eu disse isso logo no início, para colocar isso aqui tudo no papel, porque nós estabelecemos o seguinte, não são 60 bi do orçamento para o PAC? Nós pedimos para os governadores colocarem as obras estruturantes importantes, e todos eles colocaram, para poder não ter que gastar um centavo a mais com as regiões norte, nordeste, centro-oeste, enfim, para fazer essas obras. Então, não tem aumento de imposto, não tem aumento da carga tributária e nem aumento da dívida do Brasil, colocar isso para funcionar. Até porque os senhores votaram também que nós temos que colocar pelo menos 0,6% do PIB em investimento no Brasil. E que ainda é muito pouco, né? Mas tivemos esse cuidado como responsabilidade fiscal de não colocarmos o dinheiro em excesso. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, as obras do PAC, elas estão andando, né? Está nas melhores mãos possíveis, não aumenta a carga tributária, não precisamos de aumento de imposto para executar essas obras e dentro do orçamento brasileiro que os senhores aprovam, nós estamos executando fiamente.